Em uma grande cidade, no futuro, um juiz policial chamado Dredd prende, julga e executa os mais horríveis criminosos. Uma nova droga entra em circulação e o juiz Dredd terá que combatê-la, enfrentando a mais perversa criminosa, enquanto treina uma novata com poderes psíquicos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Nesse filme, chamado Dredd, em um lugar devastado pela radiação, existe uma cidade cercada por muros, com 800 milhões de pessoas vivendo nas ruínas do velho mundo. Cidadãos com medo das ruas, um lugar perigoso, com mega quarteirões e mega estradas. Essa é a Mega City 1. Somente uma coisa capaz de lutar contra esse caos: os homens e mulheres do Salão de Justiça, os juízes. O juiz Dredd é chamado para ir atrás de bandidos. Uma perseguição se inicia e os caras atiram contra o juiz Dredd, mas ele não se abala e os bandidos ficam com um cagaço. Os caras atropelam uma pessoa inocente e o juiz Dredd agora tem permissão para exterminá-los. Então ele atira contra o veículo e os caras capotam feio. Um dos bandidos escapa e entra em um shopping. O criminoso pega uma refém e o juiz Dredd fala que caso ele solte ela, ele terá apenas uma sentença perpétua, e se caso ele não obedecer, já era, mano. Ele não aceita, e o juiz acaba com ele. Depois, o juiz vai para o Salão de Justiça, falar com a juíza-chefe. Lá, eles falam sobre Cassandra Anderson. A juíza-chefe fala que Anderson falhou nas provas para ser uma juíza, e o juiz pergunta o porquê dela estar lá então. E a chefe juíza pergunta para Anderson sobre as pessoas que estão observando atrás da parede. E Anderson fala tudo sobre o juiz Dredd com perfeição. Anderson é uma mutante e será treinada por Dredd, e ele não gosta da ideia. Então, o juiz começa a falar as regras da avaliação de Anderson, e fala que 1 em 5 candidatos não sobrevive nem ao primeiro dia. Que empreguinho bom, tem vale-refeição ao menos. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando. Enfim, em um apartamento, uma mulher chamada Madeline toma banho enquanto usa uns trocitos ilegais. E ela vê tudo meio glitter, e um homem fala para ela que eles estão com problemas. Madeline vai até um lugar onde 3 caras estão amarrados e fala para os seus capangas darem a tal droga slow mo para eles e depois para jogarem os caras sacada abaixo. E nisso, os caras vivem a queda super lentamente. Com os 3 caras exterminados, os juízes são chamados e eles vão com as motos maneiras deles. Dredd pergunta a Anderson por que ela decidiu ser juíza e ela fala que deseja fazer a diferença. O juiz Dredd mostra as gengivas do cara ferrado no chão e pergunta o que Anderson acha, e ela não sabe. Então ele explica que se trata de uma queimadura do inalador do slow mo. E outro cara explica que slow mo é uma droga que faz o cérebro sentir o tempo passar a 1% da velocidade normal. O juiz pergunta o que Anderson acha dos extermínios, e ela diz que parece ser alguém mandando uma mensagem. O outro cara fala sobre o conhecido Clã da Mama, uma mulher que trabalhava como mulher da noite, mas que um dia exterminou seu chefe e assumiu seus negócios. O homem diz que a marca dela é a violência. Ele fala que ela tomou os negócios de diversas gangues, e tudo isso em apenas 9 meses. E todo o prédio agora pertence a ela. Os juízes vão até lá, e por ser o primeiro combate de Anderson, ela parece nervosa. O juiz pergunta onde está o capacete dela, e ela diz que usá-lo interfere nas suas habilidades psíquicas. Eles explodem uma porta, e todo mundo que está lá dentro, usando o trocito slow mo, vê tudo ir por água abaixo em câmera lenta. E é um show de tiros e glitter que não acaba mais. Algumas pessoas sobrevivem. O juiz pergunta a Anderson sobre a situação, e ela responde que eles têm corpos para reciclagem e outras pessoas para ir para os isocubos. Anderson vê com seus poderes que um dos caras é membro de uma gangue, e que ele cometeu horríveis crimes, e ela diz ter quase certeza disso. Então eles o levam para ser interrogado. Mama é informada sobre a prisão do seu capanga, e ela se preocupa com a possibilidade dele abrir a boca. Então ela manda seus capangas para a ação. Eles tomam uma sala de controle, e com a ajuda de um hacker, os capangas de Mama entram no sistema. É quando todo o local é fechado, e agora Dredd e Anderson estão presos no prédio. Com o confinamento, Mama fala em um sistema de áudio que se espalha por todo o prédio. Ela diz para todos que onde quer que estejam os juízes, ela os quer exterminados.
e que até que isso aconteça, o complexo todo ficará fechado. Assim, todos os bandidos do gigante prédio se preparam para lutar e os civis se escondem. O lugar todo fica super tenso e os juízes não conseguem se comunicar com o controle. E um grupo de bandidos chegam até os dois juízes. Dredd joga um gás na direção dele e os dois atiram em todos. Logo, mais caras chegam armados e os juízes ficam cercados. Dredd fala para eles se entregarem e um cara fala que eles estão em 10 e os juízes são apenas 2. Então o juiz Dredd joga uma granada de tonteio, tudo fica confuso e o pau começa. E os juízes novamente acabam com o segundo grupo. Um dos caras fica vivo e Anderson fica parado olhando para ele, até que ela toma coragem e o extermina. Os juízes chegam até o centro médico e o cara se nega a abrir a porta blindada. O homem diz que com todos indo atrás dos dois juízes assim, eles já estão mortos. Anderson fala que o prisioneiro está sendo um peso morto e Dredd pergunta se ela pensa em soltá-lo e ela responde que não. Os juízes seguem caminho e adivinha, mais caras armados chegam. E os juízes e o prisioneiro se escondem. Anderson usa seus poderes de ler e manipular mentes e descobre o nome de uma mulher em um dos apartamentos e chama por ela. Ela abre a porta e eles entram lá. Então a mulher fala que tem um elevador ali perto e eles entram no elevador. Enquanto isso, o capanga-chefe fala para Mama que eles podem conseguir controlar toda a cidade. É quando o hacker mostra a ela o prejuízo que os dois juízes já causaram e ela manda ele prender eles na parte que eles estão do prédio. Encurralados, Dredd diz para se prepararem e que caso Anderson seja encontrada, é uma boa ideia ela não ser pega viva. Enquanto isso, o prisioneiro pensa em atos de violência contra Anderson para assustá-la, porém ela vê tudo em sua mente e continua com a missão. Já com Dredd, uns caras preparam várias metralhadoras e as colocam em direção de onde ele está. E eles atiram com tudo. Dredd corre e civis são atingidos no caminho. Mama usa ela mesma uma das metralhadoras e a coisa se complica. O juiz se une a Anderson e ao prisioneiro. Os tiros são brutais e não sobra nada inteiro ao redor deles, porém eles ainda estão vivos. Então, Dredd usa a carga máxima de sua arma e faz um buraco em uma parede e eles saem da mira de Mama. Todo mundo se foi, menos esse molequinho, coitado. Os capangas se espalham em busca dos corpos dos juízes, e enquanto isso, os juízes têm a sua comunicação com a base retomada e pedem por reforços. E nisso, Dredd joga um cara de uma sacada, como se jogasse o lixo fora. Dredd está irado e chuta o prisioneiro enquanto fala que Mama machucou os civis apenas para pegá-los. E Dredd continua a tratar carinhosamente o cara. E diz que está curioso para saber o que o prisioneiro tem a revelar. O cara não fala nada, e Anderson intervém com seus poderes. Ela entra na mente dele, o manipula e faz ele se mijar de medo. Com isso, Anderson descobre tudo o que ele estava escondendo. O prédio que eles estão fabrica todos os bagulhos Slow-Mo de Mega City 1, e Mama controla a distribuição para toda a cidade. Na portaria do prédio, o reforço chega. E o hacker diz para os juízes dos reforços que eles estão apenas fazendo um teste de defesa. E o reforço diz para abrirem a porta imediatamente. Então o hacker diz que ocorreu um incêndio e que com isso ele perdeu o controle das portas. E os juízes dos reforços acreditam. Enquanto isso, Dredd diz que deviam atacar e ir atrás de Mama. E enquanto eles andam, dois pirralhos armados e confusos falam sobre atirar em Dredd e Anderson. E os garotos seguem eles. Os pirralhos miram em Dredd, e ele pergunta se os pirralhos vão querer ir para um saco preto. Nisso, o prisioneiro pega Anderson de refém, e Dredd dá um tiro de choque nos moleques. Anderson é levada como refém até Mama. Lá, Mama briga com o prisioneiro e diz que ele devia ter matado os juízes muito tempo atrás. Mama diz para eles não fazerem torturas com Anderson, e que é para ela ser apenas exterminada, para parecer apenas uma simples batida policial que deu errado. O hacker diz para deixarem Dredd falar em uma cabine de comunicação, para saberem a localização dele. E Dredd fala para todos os habitantes que Mama não é a lei. Diz que ela é apenas uma criminosa, agora sentenciada à morte. E ele fala, e para você, Mama, é a hora do julgamento. Bandidos vão até onde Dredd está, mas ele não está mais na cabine de comunicação. E ele aparece e joga uma granada de fogo nos caras.
Mais reforços chegam ao prédio, e agora o hacker abre a porta. O homem de antes que falou com Dredd fala com os juízes dos reforços e diz que ao menos um dos juízes iniciais ainda está vivo, e com isso, os juízes que chegaram exterminam o cara na hora. Ah, traíras! Os juízes do mal vão até Mama e pedem por 1 milhão para ajudá-la. E depois, o juiz do mal diz que quer Anderson exterminada. O juiz Dredd continua atirando em caras aleatórios que ele encontra tentando exterminá-lo. E agora Dredd tem pouca munição. Os juízes do mal se aproximam de onde está Dredd. Sem vê-los, Dredd pergunta quem são, e um deles responde que são juízes, e os dois abaixam as armas. Dredd acha estranho o juiz do mal não perguntar sobre Anderson, e os dois começam a lutar. É soco no ar, tiro no pé, e Dredd acaba com o cara. Em uma sala, o cara que antes era prisioneiro fala que Anderson teve muito azar em se meter com o clã da Mama. O cara se prepara para atirar em Anderson com a arma dela, e quando ele aperta o gatilho, a arma não identifica Anderson e explode a mão do cara fora. Então Anderson aproveita a distração, finaliza ele e foge. Já Dredd chega no andar onde os trocitos de Slow-Mo são fabricados, e ele atira em 2 caras, e o resto das pessoas correm. 2 juízes do mal chegam lá, e Dredd pergunta por quanto eles se venderam, e eles respondem que por 1 milhão dividido por 4. Dredd corrige ele e diz que agora será dividido apenas por 3, e o juiz do mal diz que assim fica ainda melhor. Os tiros começam, porém Dredd, sem munição, começa a selecionar diferentes opções na arma, e nada, até que ele acha uma opção ainda com munição, e atira em um dos juízes vendidos, e não sobra nada dele. Anderson se encontra com a juíza do mal, e logo percebe que ela é uma pilantra, e atira nela. Dredd, sem munição, se esconde atrás de uma parede, e o juiz do mal restante usa sua munição perfurante contra a parede, e atinge Dredd, que de alguma forma incrível consegue se manter calmo. O juiz chega perto dele, e Dredd diz para ele esperar. E o juiz do mal zomba dele, mas a espera vale a pena, porque Anderson está logo atrás do cara, e atira nele. Ferido, Dredd recarrega sua arma com a munição que Anderson carregava, e os dois juntos vão atrás de Mama. Eles chegam até o hacker. Anderson lê a mente do hacker e descobre que ele é apenas uma vítima usada por Mama. Então ela lê a mente dele, descobre o código do quarto de Mama e o deixa ir. Eles abrem a porta e mandam chumbo nos caras um por um. E eles chegam até Mama, e lá Anderson também é ferida. Então, Mama revela um plano B. Diz que o andar inteiro está cheio de explosivos capazes de detonar 30 andares. Mama tem um detector de batimentos cardíacos no seu pulso, e caso seu coração pare de bater, os explosivos serão ativados. Dredd diz que a sentença dela é a morte, e ela diz que ele não pode correr este risco com os civis. Então Dredd atira nela. Ela fica ferida, porém ainda com vida. Dredd droga Mama e joga a mulher pela janela. E na sua queda extremamente lenta, tudo fica glitteroso novamente. Momento pausa da apreciação. E então ela vira carne moída. Dredd e Anderson saem do prédio, e Dredd fala que a avaliação de Anderson foi encerrada. A chefe dele chega e pergunta sobre Anderson, e Dredd diz que ela foi aprovada, mesmo ela tendo perdido a sua arma e tudo mais. E assim, acaba mais um belo dia, na Mega City 1. É melhor você ir deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal, ou você será julgado. E enquanto eu não posto o próximo vídeo, você pode assistir os vídeos antigos nessa playlist aqui. Até a próxima!